volta com o All News Esporte aqui na TV. Para falar agora de... Você está falando sobre técnico que está entre o céu e o inferno. Tem hora que o cara está bem, tem hora que o cara está mal, tem hora que tem que ir embora, tem hora que tem que ficar e tal. Ganhou pontos, vamos dizer assim, Arnaldo, o Zubeldia depois da vitória contra o Santos, né? Está acontecendo uma coisa meio sui generis no São Paulo, que não é uma divisão dentro do elenco, não é uma divisão da diretoria com o treinador, não é uma divisão interna, mas é uma divisão na arquibancada. Tem parte que não quer o Zubeldia, tem parte que quer o Zubeldia, a permanência do Zubeldia. Depois da vitória contra o Santos, me parece que ele ganhou pontos, mas agora tem o jogo de amanhã, para ele reforçar que está com moral, que está firme no cargo, Arnaldo. O Arnaldo, ele está tão empolgado que ele está mutado. Tá bem, Arnaldo. Não, eu não estou empolgado. Quem está empolgado é a direção do São Paulo com o trabalho do Zubeldia, porque, na verdade, ele não perde, né? A parte da torcida que é contra... talvez espere uma derrota, que tem sido raro no São Paulo, né? O São Paulo, nas últimas 10 partidas, perdeu uma. Foi aquela para o Palmeiras na semifinal do Paulista, com aquele pênalti polêmico do Vitor Roque. 10 partidas com esse elenco aí. E o jogo contra o Santos não foi só a vitória, né? O São Paulo atuou com um time alternativo, cheio de garotos. E o São Paulo jogou bem, mas bem mesmo, sobretudo no primeiro tempo. E então ele vai ganhando pontos, não internamente, vai ganhando alguns pontos externos e vai ganhando pontos nas tabelas, né, de classificação. O São Paulo do Zubeldia está invicto no Brasileiro, ao lado do Palmeiras e do Flamengo, está invicto na Libertadores. Aí se você vai decidir pela troca de um técnico por conta de parte da torcida, acho que a direção do São Paulo não fará isso. Até porque, você citou aí, o relacionamento do Zubeldia, e o Danilo citou os exemplos recentes do Mano Menezes, o relacionamento do Zubeldia com os atletas e com os funcionários do São Paulo é muito bom, né? Então, eu acho que são poucos os fatores e também, vamos lá, pegar o último, a questão, quem viria para o lugar do Zubeldia, né? Quem faria um trabalho melhor com esse elenco aí? Então, acho que essas respostas... Lembrando que o ano do São Paulo é muito diferente da expectativa do ano do Flamengo, do Palmeiras ou até mesmo do Corinthians, né? E você falou, tem lá o Libertad, que é o líder da chave na Libertadores. Uma hora o São Paulo vai perder, até porque o São Paulo tem uma escassez de opções nesse elenco que obriga ele a repetir vários jogadores nos torneios diferentes. Então o São Paulo vai jogar no Paraguai, na quarta vai jogar no Ceará, no sábado contra o Ceará, que está mordido pela derrota do Bahia do jeito que for. Depois tem a Copa do Brasil na terça, né, e assim vai, com um elenco muito diminuto por uma temporada de 3 frentes, né? Mas é a opção do São Paulo Clube em reduzir os investimentos, em apertar os cintos para 2025. E eu acho que o Zubeldia está fazendo mais do que eu esperava, sinceramente. Inclusive em relação a desempenho de time. Olha o gol do São Paulo, olha os gols do São Paulo, né? Aí fica aquela coisa, né? Como é um time desse que se reuniu pela primeira vez para jogar contra o Santos, pode ser mal treinado, se a sincronia de passe... Dá uma olhada nisso aí, né? Não é uma coisa... qualquer, né, os gols do São Paulo contra o Santos. Nisso porque ele, a cada partida, perde mais jogadores machucados, essenciais, né? Nesse jogo já não teve o Caleri, não terá a temporada toda, e nenhum dos titulares volta nessa semana de Libertadores e Brasileiro em Fortaleza, não. Ainda não vai ter o Lucas, não vai ter o Oscar, e assim vai. Mas, Arnaldo, você não acha que isso aí pode ter sido a salvação do São Paulo? Descobrir, botar esses garotos e eles jogarem tão bem? Então, Renato, sim, talvez nessa frente do Brasileirão, mas garoto em Libertadores já não é a mesma coisa, né? São outros tipos de duelos, enfrentamentos, né? Intimidações, situações. O Caleri não vinha jogando bem. O Caleri fez um excelente jogo contra o Talheres em Córdoba, né, no jogo da... O São Paulo estreou com uma ótima atuação visitando o Talheres em Córdoba, ganhou os 3 pontos. Nunca tinha vencido o Talheres.
de lá para aquele time tinha Luiz Gustavo, Oscar e Caleri. Esses 3 não estão mais, por exemplo, né? Dessa última vitória na Libertadores. Luiz Gustavo, Oscar e Caleri. E aí, né, Renato, você está jogando com o seu time B no Brasileiro e quando o time B cansa, você tem que colocar o time C. Esse é o São Paulo, né? Que no jogo contra o Santos tinha um menino novo de 17 anos no banco que quase entrou, o Luca, que eu até citei pro Tirone ontem, ele raspou a cabeça pela segunda vez esse ano, também em abril, né? Primeiro ele jogou a copinha, mas como ele era do Sub-17, o pessoal do Sub-20 raspou a cabeça dele. Agora ele veio pro profissional, rasparam a cabeça do cara de novo. Então, assim, isso é aquilo que eu chamo de pular etapas por necessidade, né? E tá acontecendo. E acho que até agora o desempenho do São Paulo nas 2 principais competições, Brasileirão e Libertadores, não é ruim, não. Ele teve esses 2 tropeços em casa em atuações distintas e que marcaram muito o torcedor, né? O primeiro jogo do Brasileiro contra o Sport, 0-0, que o Caleri perdeu um pênalti. E o jogo do Aliança, que estava na mão, né? Estava 2-0 e o São Paulo deixou empatar. Né? Então, são 2 jogos em casa que mancharam esse início, que de resto, para mim, é bem aceitável. Mais do que aceitável. O que você acha, hein, Danilo? Tá todo mundo meio maluco, que nem a história do Felipe Luiz? Tá. Para mim, tá todo mundo que acha que o Zubeldia é o culpado do momento de São Paulo, tá bastante maluco. Se a gente vê o Palmeiras, que tem o elenco que tem, o investimento que teve, sofrendo nos minutos finais para segurar resultados, você imagina o que vai acontecer com o São Paulo, que é a mesma coisa. Você não tem como. Contando aqui um bastidor das férias, eu estava lá no Panamá, na casa do meu irmão, assistindo o jogo com meu pai. Meu pai acompanha bastante jogo de futebol. Passou São Paulo e Santos, o pessoal no hino, e aí começou a passar o time do São Paulo. Meu pai acompanha bastante futebol. Repito, ele olhou e começou a falar para mim, quem é esse? Quem é esse? Que moleque é esse? Esse aí tem 16 anos. Porque o time do São Paulo está nesse momento, e eu acho a atitude da diretoria corretíssima em segurar investimentos para o Corinthians, para o São Paulo não virar o que virou o Corinthians. E o São Paulo está com uma dívida de 1 bilhão já, que é bem alto. Então a decisão da diretoria do São Paulo eu acho extremamente correta. E aí você tem que arcar com essas consequências, que é colocar alguns moleques num momento que não vai ser ideal. E todos os times que passaram por essa reformulação financeira passam por isso. Tem que apostar na base e não de um jeito ideal, que é diferente de você ter uma base, um time formado, e aí você põe e dá uma chance para um Estevão, dá uma chance para um Endrick, dá uma chance para um Rian Francisco, se tivesse num time bem montado, tudo certinho. Não, os moleques vão entrar na fogueira. E se já é difícil para os moleques que são bons, são diferentes, entrarem num time que está redondo, imagina entrar na fogueira que é jogar no São Paulo hoje em dia por todas as limitações. E o Zubeldia tem feito um ótimo trabalho com as limitações que tem. E é natural, não tem como você exigir mais. Ah, não, tem que ter muito mais variação tática. Não tem, o São Paulo não tem como você olhar para o elenco e falar grandes variações táticas. O São Paulo não tem tantas opções assim para o Zubeldia mudar tanto o jogo. E o Zubeldia tem feito um bom trabalho. E o ano do São Paulo vai ser esse. O que as pessoas precisam entender é que o ano do São Paulo vai ser esse porque a diretoria acerta ao limitar o gasto, acerta ao fazer essa reestruturação. O São Paulo precisa passar por esse momento para daqui 1, 2 anos voltar a ser o São Paulo que o torcedor tanto quer que seja. Mas nesse momento não é agora que vai acontecer isso. Agora é ano de sofrimento, é ano de... o que eu imaginava da torcida do São Paulo, e por isso que eu cobro tanto o Casares, que gosta, que postou agora há pouco, que estava tudo firme, fazendo musculação, ele deveria de novo vir ao público e falar, gente, esse ano vai ser difícil, esse ano estamos fechados com o Zubeldia e nada vai mudar isso. É um ano difícil e a gente vai passar por isso para poder respirar de novo bem. E o Casares não faz isso, o Belmonte não faz isso, o Muricy não faz isso, porque é conveniente para eles. A bucha fica o tempo inteiro estourando no Zubeldia. Deveriam vir a público e falar que vai ser assim, porque esse ano do São Paulo vai ser difícil. E se eu critico a comunicação da diretoria, eu elogio a decisão de cortar na carne esses gastos, porque o São Paulo precisa desse momento. É exatamente isso, e o entendimento da torcida seria outro se tivesse alguém falando com todas as letras. Vai ser assim. Lembrar o que fez o Flamengo. O Flamengo
comer o pão que o diabo amassou na era ali, bandeira de Melo, e anunciava, olha, vai ser difícil, vamos sofrer, vai ser assim. E assim foi. Hoje o Flamengo é a potência que está aí. Muito bem, ficamos por aqui hoje, hein? Só lembrar, não quero deixar de lembrar e dar os parabéns para a grande Rebeca Andrade, vencedora, grande vencedora do Laureus, primeira mulher brasileira a vencer o que é considerado o Oscar do esporte. Vence o prêmio do Oscar do esporte, quebra tabu para o Brasil. Grande Rebeca, essa fantástica atleta, ginasta brasileira, medalhista olímpica, super campeã olímpica. E uma figura muito legal. Atleta do Flamengo. Atleta do Flamengo. Boa, Renato. Muito bem. Todo mundo esquece, né? Verdade. Grande Rebeca Andrade. Atleta do Flamengo. Ninguém diz onde de onde ela é. Do Flamengo, amigo. Do Mengão. É verdade. Do atleta do Flamengo. Muito bem lembrado. Põe ela no banco hoje, lá na altitude, para ver se ajuda, hein, Renato? Valeu, Danilo. Valeu, Renato. Valeu, Arnaldo. O All News fica